Bom dia. Bom dia a vocês que conosco estão aqui neste encontro diário de Gênese no Lar, Evangelho no Coração. Hoje, uma gostosa sexta-feira, dia 15 de janeiro de 2021. E quedamo-nos com o intuito de algo buscarmos para a nossa compreensão na mensagem de O Evangelho segundo o Espiritismo. Por tema hoje, temos contrapartida. E faremos uma leitura rápida de 3 parágrafos constantes no capítulo 7, item 11, em letras negritadas, nos chama a atenção a mensagem de Locardaire, ocorrido em Constantina, 1863, com o nome O Orgulho e a Humildade. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres de espírito que outrora viveram na terra, Deus concede a missão de vir esclarecer-vos. Bendito seja pela graça que nos dá, de podermos ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine, me ajude a tornar compreensíveis minha palavra, e me conceda a graça de pô-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados, que estáis sob a pena e procurais a luz, que a vontade de Deus venha em minha ajuda para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que lhes foram dados são tão pouco seguidos. E, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para o vosso próximo. Oh, não! Porque esse sentimento nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha ao bem. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possui, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que nos salva. Lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Seu Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram as recompensas de seus méritos, e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Acreditavam que essas coisas lhes eram devidas, e por isso, quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Deus, ao acaso, estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos? O invólucro do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez 2 espécies de homens? Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Bem, basta-nos para a reflexão. Locardaire inicia sob o manto, se é que podemos expressar assim, da humildade, rogando ao Pai, a Deus e a Jesus, nosso irmão maior,
amigo incondicional, a condição necessária para que ele possa nos encorajar a seguir o bom caminho através do que foi dito. Lembra-nos que, nesta situação, em ele se apresentando como aquele que vem auxiliar, encontramos ressonância na proposta da doutrina espírita, que nos fala, em outras mensagens, de que o forte deve auxiliar o fraco. O que está na vanguarda tem por obrigação de si para consigo mesmo, dentro da proposta de dar continuidade à obra divina, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, auxiliar aquele que está na retaguarda. E assim também nos compete fazermos. Por quê? Dentre todos nós, dentre aqueles que conosco convivem, jornadeiam a nossa própria jornada, em nos ofertando as possibilidades tanto de compreensão, quanto de receber auxílio, tanto quanto de ofertar auxílio, vamos compreendendo uma dicotomia que, mesmo sendo diferentes entre si as palavras, se complementam. É muito falado, comentado, divulgado na doutrina espírita, principalmente quando alguma pessoa é convidada a realizar uma prece. Em geral, ouvimos assim: que os espíritos de luz possam estar presentes. Muito bem. Quem são os espíritos de luz? Só aqueles que estão na vanguarda? Aqueles que estão no patamar mediano? Ou os que estão na retaguarda? É natural que nós venhamos a pensar de que espírito de luz é somente aquele que está na vanguarda. Ledo engano. Senão, como ficaria as palavras, o ensinamento de Jesus quando afirmou: vós sois a luz do mundo? Por um acaso ele disse que somente o espírito na vanguarda é a luz do mundo? Não. Falou sobre o mediano? Também não. Falou sobre o que está na retaguarda? Muito menos. Ele simplesmente, ao generalizar, nos ofertou a condição de nos sentirmos como luz. Mas dentro da dicotomia proposta no momento, nós fazemos uma diferença. E aí, para nos referirmos ainda àqueles que estão na vanguarda, falamos que são luminosos. Ora, vamos trazer isso para nós, a fim de que realmente assumamos a responsabilidade tão necessária para nós outros, sempre dentro do contexto da lição da manhã, entender também o orgulho e o egoísmo. Portanto, consideremo-nos em todos os instantes de nossa vida, em se referindo à vida do espírito, ou mesmo à vida no plano da matéria, como seres iluminados, que têm luz própria, e luminosos, que transferem essa luz para os outros. Todos aqueles que se encontram em qualquer situação evolucional, ele é luminoso quando faz
sua própria luz resplandecer. E ele é iluminado quando ele aceita de maneira tranquila a orientação de alguém que está na vanguarda e recebe a luminosidade do outro. E nós ficamos a nos referir e dando privilégios para aqueles que nem os querem, que nem fazem questão de privilégio pela sua própria condição evolutiva na vanguarda. E aí, quando falamos em orgulho e humildade, começamos a caminhar na vereda e saímos do caminho, porque julgamos por nós mesmos que orgulho é uma coisa feia e o belo é a humildade. Outro ledo engano a que nos arremetemos. Orgulho não é ruim e, ao mesmo tempo, depende da forma que trabalhamos ele em nós. Por exemplo, eu particularmente me sinto orgulhoso de participar de um grupo que tem por proposta diária até a leitura e a compreensão da moral cristã. Esse orgulho é ruim? Não, não é. No entanto, se eu me sentir orgulhoso por ser da família Oliveira e impor certas coisas aos outros por essa questão, estarei agindo como está no texto, dizendo que aqueles que se acham grandes na terra imaginam que títulos e riquezas eram de sua propriedade. E ainda há muitos que agem desta forma, principalmente numa sociedade conservadorista. Não é mesmo? Então vejam, aplicar o orgulho no sentido de sentir satisfação por aquilo que está fazendo é bom. É bom porque até podemos, através desse orgulho domado, direcionado, no sentido de sentir-se bem, de ter a satisfação de algo produzir no bem, é uma motivação para nós. A questão é que também, em geral, nós temos muito medo da palavra. E em algumas citações nas obras de Kardec, os espíritos dizem assim: deveríamos ter uma palavra para expressar este ou aquele sentimento, ou uma palavra para cada coisa. Como uma só palavra é dita para se referir a diversas coisas, por exemplo, caixa. Caixa, banco. Caixa de sapato. Caixa de supermercado. Caixa de coisas que nós guardamos, entulhamos em algum cômodo da casa. Caixa de transporte. E aí, como não temos algo para dizer assim a respeito do orgulho, diferenciando o sentimento, nós resumimos isso naquilo que é ruim. E nem nos referimos a ele porque não é de bom tom. Compreendamos, então. Precisamos, sim, ter orgulho em realizar, em fazer, em estar numa condição vibracional boa. O orgulho de trabalhar, de se oferecer para o trabalho dentro daquilo que nos propomos na casa espírita que frequentamos, no grupo
ao qual nos reunimos para falar de Jesus, da sua moral, falar do amor, da humildade, e com esse orgulho de ser algo ou alguém que caminha no bom caminho, nós vibramos com as nossas mais pequeninas vitórias que servirão para nós outros o indicativo do caminho, do bom caminho a seguir. No entanto, precisamos nos precaver com relação à humildade. Porque em quantas situações da vida nós até nos mostramos falsamente, hipocritamente humilde para não ser repreendido pelos pais ou pelos mais velhos ou pela própria sociedade, demonstrando exatamente o que está no texto. Sem a verdadeira humildade que toca no mais profundo do ser, demonstrar humildade com a voz mansa, macia, envolvente, é a realidade vivenciada por esse ser em momento específico, demonstrando que se enfeita de virtude, mas não a possui. É como se identificássemos que está essa pessoa dentro de uma bela roupa, um hábito que ofusca a fim de ocultar as deformidades do próprio corpo. Dentro de outra situação que ocorre muito e podemos observar, não com o intuito de reflexão anticristã ou julgamento, porque o nosso julgamento normalmente leva à condenação do outro. Mas dizemos mais ou menos assim, em relação à virtude, quando percebemos que ela faz uma demonstração da hipocrisia. Ah, como fulano é bonzinho. Ou até pensa por si próprio de que é bom, de que é bonzinho, porque participa de um grupo que pratica a solidariedade social, porque participa de um grupo que realiza orações independentemente de religião ou não, independentemente se está no contexto da proposta de filosofia científica de consequências morais da doutrina espírita, que não é uma religião dogmática, mas torna-se uma religião natural para que o homem possa melhorar-se. A primeira necessidade que temos no exercício da humildade, fugindo daquele orgulho pernicioso, é realmente compreendermos a necessidade que temos da autotransformação, do exercício constante, diário, nos esforços, para que possamos promover, se não a eliminação, pelo menos uma adequação das imperfeições. A primeira condição daquele que, ao ouvir as orientações, considerações, ensinamentos da doutrina espírita, precisa desenvolver em si mesmo, é entender que a humildade nos exige constantemente a necessidade de exercermos em nós o bom combate. Porque senão, por falta de humildade e por excesso de orgulho,
caímos em outra situação citada no Evangelho. Temos a capacidade de enxergar o cisco nos olhos do outro, mas não enxergamos a trave que está bem diante dos nossos olhos, na frente dos nossos narizes. É falta de humildade. É fácil nos colocarmos para aceitação num grupo, de maneira simplória até, voz mansa, sempre equilibrado, aparência. E, no entanto, dentro de nós, uma guerra constante de pensamentos que fluem de maneira até incompreensível e indigna, de atitudes de concordância para não promovermos a polêmica. E assim vamos caminhando a par e passo com as nossas próprias imperfeições, sem identificá-las e sem trabalhá-las no sentido de potencializar o bem que está implementado em cada criatura pelo Pai criada, que é não só a consciência, o aguilhão que nos cutuca e vive a nos cutucar constantemente, mas também imprimindo em nós a assinatura divina que, dentro do contexto das virtudes que em nós trazemos de forma latente, que precisam ser acordadas, trabalhadas e retrabalhadas, nos trazem no grau relativo à criatura, ao filho ou aos filhos de Deus, a assinatura divina. Porque Deus tem a misericórdia em sua infinitude, a bondade em sua infinitude, o amor, mas nós trazemos isso dentro de nós. Mesmo enquanto ainda estamos a caminho e não conseguimos tratar com tantos irmãos que caminham conosco com misericórdia, já trabalhamos esse sentimento em relação àqueles que fazem parte do nosso rol familiar. Seja aqui na família consanguínea e até mesmo na família espiritual. Podemos perceber que todo o atributo divino em nós está impresso, repito, dentro da relatividade que nos cabe. Mas, no entanto, para nortear nossa vida, lembremos sempre da humildade, da excelência da humildade de Jesus. Quando alguém lhe disse: Mestre, você é bom. Na hora, ele virou para essa pessoa, passando um ensinamento, um exemplo de humildade, e disse: não, eu não sou bom. Bom é meu Pai, é vosso Pai que estás no céu. Diante desta condição de direcionar a nós outros, seres imperfeitos por excelência, não porque simplesmente assim fomos criados, mas porque teimosamente preferimos permanecer nos gozos da matéria e não nos despertarmos para até mesmo as dificuldades do crescimento, não temos a humildade que o momento, que a vida, que o progresso, que o caminhar nos exige.
E no texto há uma assertiva muito bem colocada. Locardare nos fala assim, e podemos utilizar isso no decorrer de toda a nossa vida. Vou repetir, podemos. Não fazemos, mas podemos. Nós temos que acreditar que somos possibilidades. Basta-nos trabalhar nesse sentido. E assim nos alerta, nos orienta, nos direciona a Locardare. E podemos imprimir isso em tudo que realizamos. Lembrai-vos daquele que nos salva. Lembrai-vos da sua humildade que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. Bom, só uma ressalva, não é? Para estarmos dentro da proposta da doutrina espírita. Não venhamos entender aqui que Jesus nos salva. Jesus nos dá o exemplo. A salvação é trabalho próprio e esforço constante em salvar-se. Ok? Ele dá o caminho, a direção. Mas lembremos da sua humildade, que o elevou de forma tão grandiosa e o fez tão grande que permaneceu e permanecerá até o final dos tempos acima de todos os profetas. É difícil compreender isso em se relacionando a proposta a nós, mas é determinação, destinação divina atingirmos o cume da escada, o cume da montanha, da elevação. Basta-nos trabalhar. Muito bem. Vamos finalizando as reflexões da manhã, compreendendo então que não podemos permanecer no 8 ou no 80, condenando irremissivelmente o orgulho e privilegiando a humildade. Há que pensarmos, porque tudo aquilo que trabalhamos com equilíbrio, o equilíbrio chegará até nós. Tenhamos orgulho de estarmos dentro daquilo que nos propõe estudar doutrina espírita. Mas o orgulho sadio, que nos traz satisfação. E não tenhamos a falsa humildade tão simplesmente para sermos aceitos em um ou mais grupos. E hoje é tão comum falar em grupo, né? Grupo do Zoom, grupo do WhatsApp, grupo do Facebook, né? Já não se fala mais em grupo escolar. Não é, Dora? Que agora é chique, né? Já não tem mais grupo escolar. Tem aí um estabelecimento de ensino, né? Mas o grupo escolar que a nós, dentro da nossa geração, nos fez tão bem, também está esquecido. Queridos amigos, enfim, realizamos mais uma reunião nessa sexta-feira. Deixo aqui, como sempre, em cada generoso coração, um ósculo. Olha que chique, ósculo. E a todos vocês que conosco estão, abreijos. Tenham todos um bom dia.